Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou falar aí sobre uma polêmica que surgiu na torcida do São Paulo nesse dia 21 de janeiro de 2022, que foi a polêmica após o anúncio do jogador Nicão, que era do Atlético Paranaense, e nas mídias sociais oficiais do clube, o São Paulo anunciou como o novo camisa 10 do Tricas. Bom, Tricas aí é um apelido carinhoso chamado, vindo do tricolor, remetente às conquistas de tricampeonato brasileiro consecutivo, de tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, e uma abreviação, né, um apelido mais fofinho para tricolor, ficar mais menorzinho, Tricas, né, porque todos os rivais do São Paulo, né, Palmeiras, Corinthians e Santos, têm apelidos pequenos, assim, e tricolor também é um apelido, vamos falar assim, um pouco genérico, porque já tem o Grêmio, tem o Fluminense, Santa Cruz, Bahia e Fortaleza, entre outros clubes que também são apelidados de tricolor. E Tricas é um apelido menor, né? Por exemplo, o Corinthians tem o Timão, o Palmeiras tem o Verdão, o Santos o Peixe. Então, o São Paulo ali, eu vejo, na minha opinião já, no começo do vídeo falando, eu acho que é um apelido até que legal, considerável, porém surgiu muitas polêmicas, principalmente vindo da maior torcida organizada do São Paulo, que é a torcida Independente. Essa torcida, no seu perfil oficial, fez uma manifestação, uma nota de repúdio contra esse apelido, contra a comunicação social de São Paulo, falando que é um absurdo, que tem que respeitar a história do tricolor, que eles respeitam, porém dentro do estádio não, quando a torcida independente estiver presente não pode chamar de Tricas, que o perfil oficial de São Paulo não pode falar desse jeito do tricolor. Porém, eu vejo que isso é um exagero. Eu procurei alguns torcedores mais conhecidos do São Paulo, alguns influentes, como o João Pedro Sgarbi, do Jogo Aberto, da Band. Ele foi um dos, vamos dizer assim, líderes desse novo apelido, né, que ele falou bastante no Jogo Aberto, ele falou bastante nas suas redes sociais. Inclusive, muitas pessoas que eram contra esse apelido foram pesar na dele, foram colocar na conta dele, falando que ele era o responsável por isso, que ele devia respeitar o time que ele torce. Então eu acho uma coisa bem negativa isso, não vejo como necessário uma pressão dessa, um ódio destinado a um rapaz de 18 anos, minha idade, estudante de jornalismo, que está tendo sua primeira oportunidade. Então, é uma coisa bem negativa. Também eu vi a opinião do Cicinho, que apresenta o Arena SBT, junto com o Mano, o Emerson Sheik e outros apresentadores aí. Ele disse muito veementemente que não gostou desse apelido, que tem que respeitar o tricolor, assim como a mesma opinião da torcida independente. Inclusive a torcida independente repostou a opinião do Cicinho. Então, também vi a opinião do Barolo, o conhecido Barolo ali, torcedor do São Paulo. Ele disse uma coisa que eu acho muito importante. Ele, sendo um torcedor um pouco mais de uma outra geração, uma geração anterior, duas gerações anteriores da torcida do São Paulo, ele se mostrou muito tolerante. Ele disse que, como ele é uma geração anterior, que foi criado em uma outra época, então ele acredita que todos têm que respeitar, tolerar esse apelido novo. Quem quiser chamar, chama. Quem não quiser, não chama. Ele não vai ficar forçando esse apelido porque ele vai parecer um tiozão. Então, eu acredito que ele tá certo, ele tem que se mostrar tolerante, assim como todos os outros. Porque é apenas um apelido, não acarreta nada dentro do campo. E eu acredito que, assim como o apelido de Bambi, dado aí, um apelido homofóbico dado por outros torcedores de outros clubes, ao São Paulo, fazendo uma coisa pejorativa, eu acredito que esse apelido ainda é propagado em menor quantidade hoje, né? Porém, eu acredito que ainda é propagado por conta desses torcedores que não são tolerantes, porque a espelho do que o Palmeiras fez, por exemplo, com o apelido de porco, aceitou, pegou pra ele o apelido. Então acabou um pouco esse negócio de chamar de porco palmeirense de uma maneira pejorativa. Agora porco é uma coisa abraçada pelos torcedores do Palmeiras. E eu vejo que se o São Paulo, a conta oficial de São Paulo, a comunicação social, o clube, os torcedores, a maioria, aceitarem o apelido, que infelizmente é de uma conotação homofóbica, acredito que isso vai baixar muito
Ainda há resquícios de homofobia ainda no futebol, porém eu acredito que isso seria uma boa solução, assim como o Tricas. E assim como eu disse, essa questão do apelido do Bambi, fazendo analogia com o Tricas, eu acredito que ambas essas discussões aí, muito pegando no pé, criando polêmica, separando a torcida, isso tira o foco das coisas importantes do São Paulo. Hoje o São Paulo se encontra numa semifinal da Copinha, onde os torcedores precisam apoiar o time, precisam ir ao estádio, precisam apoiar os garotos da base, que têm o psicológico um pouco ainda instável, então eles precisam ter apoio. Eu acredito que também o São Paulo está fazendo boas contratações, contratando o Alisson, o Nicão, o Patrick, o Jandrei. Então eu acredito que o São Paulo vem aí fazendo uma boa janela de transferências, vem aí forte para o Campeonato Paulista, uma reconstrução após um 2021 até bem decepcionante para o torcedor. E isso tira o foco, essa discussão totalmente infundada, tira o foco das coisas importantes. Tem aí casos internos do clube de mudança de regulamento aí das partes burocráticas do clube, que alguns membros internos dizem que pode estar acontecendo uma ditadura dentro do clube, então tem que ser discutido isso, e uma discussão totalmente infundada sobre um apelido tira o foco dessas coisas importantes. O São Paulo vive uma crise financeira, vive uma crise interna, uma crise identitária até. Os torcedores, faz 9 anos que o São Paulo não ganha um título relevante. O Campeonato Paulista, infelizmente, não é um título de relevância nacional, continental, e ainda ficou uma lacuna para o torcedor de São Paulino. Após uma grande campanha no Campeonato Paulista, um Brasileirão pífio, uma Libertadores horrorosa, então o São Paulo vive uma crise identitária também. Os torcedores, meus amigos torcedores são paulinos falam disso. Meu amigo Zanck, que indicou esse vídeo para eu fazer, o Giovanni, Felipe, entre outros, sempre me dizem que o torcedor são paulino precisa de mais vontade de torcer, precisa voltar, e isso passa pelo clube. O clube precisa ter foco nas contratações, precisa pensar como time grande, precisa entrar com força nas competições, voltar a entrar com força nas competições, né? Ter seriedade para trabalhar financeiramente, na parte da gestão também. E isso passa por essa discussão, onde o Baby, né, que é o líder da torcida independente, que tem um nome desse, o cara fica pegando no pé de Tricas, o cara tem o apelido Baby. Será que isso não seria uma hipocrisia? Bom, como disse o Ricardo Perrone, jornalista da UOL, ele tweetou uma coisa que eu acho muito importante para concluir essa discussão toda. Um apelido a gente sempre aprendeu na infância, quando a gente estava ali começando as nossas relações sociais. Um apelido, quando você ganha ele e quando você reclama dele, é aí que pega. Então, será que isso não vai acontecer com o Tricas? Um apelido que foi dado, talvez não vai pegar porque estão reclamando dele? Bom, eu acredito que, assim como outros casos aí que a gente já viu no futebol, eu acredito que isso pode acabar daqui a alguns meses, algumas semanas. Esse apelido pode cair no esquecimento também, assim como pode grudar na cabeça do torcedor, mas isso cabe ao torcedor são paulino como um todo, não apenas a esses torcedores de torcida organizada que acham que são donos do estádio, acham que são donos das opiniões da torcida. Então, cabe ao torcedor como um todo. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa polêmica, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!